Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, bom sábado a todos. Estamos de volta para a política local, comigo, Francisco Alves Rito, e com os três membros deste nosso programa. Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU. Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS. E Nuno Matias, Vereador em Almada, eleito pelo PSD. Temos connosco já Manuel Pisco e Nuno Matias, a quem cumprimento. Bom dia, bem-vindos mais uma vez. E está apenas ainda em falta Ivan Gonçalves, que se deve juntar a nós dentro de pouco tempo, é o que contamos. Os temas para hoje são as presidenciais, há desenvolvimentos, e também a instalação, a tomada de posse do novo governo, a posse e a composição deste novo governo. Começamos por este primeiro tema e com Nuno Matias. Este governo tem 60 ministros e 43 secretários de Estado. Basicamente é uma clara continuação do anterior governo. Há aqui alguns arranjos e temos também a introdução do novo Ministério da Reforma do Estado e, grosso modo, é esta a realidade quanto à composição. Mas eu pedi essa primeira apreciação a Nuno Matias. Olhando para a composição do governo, incluindo para os nomes, para as continuidades, para as saídas e também para a orgânica, que apreciação é que faz, Nuno? Bom, muito bom dia a todos. Um bom dia ao Francisco, ao Manuel e ao Ivan, que certamente se juntará a nós. Parece-me que temos que ter em consideração que é um governo que resulta de um ato eleitoral antecipado, de um mandato que tinha 11 meses e que por isso é muito natural que tenha havido uma esmagadora maioria de membros do governo, nomeadamente ministros, que se mantêm em funções, porque eu diria que era um trabalho que ainda estava a iniciar-se em 11 meses. Esse percurso é sobretudo de início de percurso e de trabalho, e portanto parece-me absolutamente normal que, apesar de haver uma diminuição de ministros, estamos a falar de menos um, que depois há ali uma pequena compensação em número de secretários de Estado totais. Portanto, o Francisco estava a falar em 60 ministros, não são 16, e estamos a falar de 43 secretarias de Estado. Sim, é isso mesmo, são 60 governantes. Obrigado, Nuno. Pronto, de qualquer maneira, mas percebia-se qual era a intenção. Há aqui uma tónica de continuidade que era expectável e desejável até, porque não faz sentido para um governo que começou um ímpeto de intervenção, estando-se a correr genericamente e globalmente de forma positiva. Essa avaliação foi também feita pelos eleitores no momento do voto, que depois se transformasse de forma absoluta todo o governo ou toda a orgânica. E, portanto, aquilo que aconteceu foi certamente algumas mexidas cirúrgicas e alguma lógica de ajustamentos estratégicos, deixando-me destacar, se me permite, as entradas, quer do Gonçalo Matias para a área da reforma do Estado, que é algo que é fundamental, que se empenhe um esforço estratégico para dotar o Estado do peso certo, da ação correta e da eficácia de intervenção ao serviço dos cidadãos, e esse esforço parece-me que vindo de alguém que estudou essas matérias, que fez parte de um dos principais think tanks a nível nacional, como é a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Acho que é um bom pontapé de saída, de novidade, que este governo acrescenta, bem como numa área onde já se esperava uma mudança, na área da administração interna, a entrada da ex-procuradora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, que também me parece que acrescenta um fenómeno de renovação positiva de alguém que teve uma avaliação muitíssimo positiva no desempenho enquanto provedora de justiça, e numa área que nós sabemos que é importante
ter alguém que conheça o setor, mas que também tenha sensibilidade, e acho que o cartão de visita da Provedoria é um excelente início de conversa para mostrar que houve retoques pontuais, não, na minha opinião não devia ter sido mais do que isso, e não foi, e bem, e agora é preciso começar naquilo que os cidadãos esperam, é que seja um governo de ação, de transformação, de reforma, e que coloque Portugal e sobretudo as pessoas e os portugueses ao centro, ou seja, aquilo que é fundamental é que as pessoas estejam no core do pensamento, da estratégia, da ação, das medidas, e que não se perca tempo, porque necessariamente sendo um governo de continuidade, ao fim destes 11 meses ou quase um ano, face à última tomada de posse, tudo certamente já está mais organizado para se manter um ímpeto de ação que os cidadãos esperam e que o país deseja. Relativamente à ação, já vamos daqui a pouco apreciar aquilo que foi dito na tomada de posse quanto às intenções no plano da ação, mas continuamos a olhar para a composição, agora com o Manuel Pisco. Concorda com o Nuno Matias relativamente a esta perspectiva de continuidade e nessa linha considera normal que os nomes sejam basicamente os mesmos que compunham o governo anterior? Bom dia, Francisco, Nuno Matias e Ivan Gonçalves, e aos ouvintes também. Não é uma questão de concordância, eu estou de acordo com a perspectiva do Nuno Matias em relação à questão da continuidade. De facto, há uma mera continuidade, há um governo de mera continuidade, quando se podia esperar, independentemente de qualquer perspectiva ideológica, que o primeiro-ministro e o AD, o PSD, que é a pedra fundamental do governo, se sentisse um pouco mais legitimado para fazer mais alguma coisa de concreto, mas parece que não foi isso, e parece, se é essa a tónica geral, de acordo com as palavras do Nuno Matias, enfim, continuar aquilo que estávamos a fazer durante este primeiro ano, e há aqui uma remodelação um pouco superficial, com uma ou duas tónicas que nem sequer apareceram na campanha. A questão da reforma do Estado, ninguém falou da reforma do Estado na campanha eleitoral, não está no programa eleitoral da AD. A Justiça, ninguém falou, no programa eleitoral da AD fala-se em videovigilância e polícia de proximidade, coisas desse tipo. Portanto, não há nenhuma reforma da Justiça em perspectiva. Há a questão da habitação, a mesma coisa. Quer dizer, um dia a seguir, acho que foi no dia a seguir ao governo ter tomado posse, veio o governo de Bruxelas dizer que, atenção, que vocês estão aflitos com a questão da habitação, porque há aqui um risco muito sério e têm que tomar medidas para a habitação. E veio dizer uma coisa até que toda a esquerda tem andado a dizer há muito tempo, têm que controlar as rendas da habitação. É uma coisa espantosa. O programa eleitoral da AD não falava nisso praticamente nada, o programa só dizia, portanto, há lá 59 mil casas do PRR e tal, que estão completamente, também esta semana veio a Comissão de Acompanhamento do PRR a dizer que o PRR está em altíssimo risco, não é? Está em 2/3 por cumprir e na habitação não se vai cumprir, e portanto este governo foi com uma tónica de mais do mesmo e mexer o mínimo. Mesmo naquelas sobretudo a pasta da saúde, que era expectável que também fosse mexido, não é? Devido ao insucesso da solução de problemas que a saúde teve depois daquelas promessas de entrada grandiloquentes que em 6 meses, plano de inverno, plano de verão, não se ia resolver alguma coisa, não resolveu, mas ficou a mesmo. Eu acho que a minha leitura disso é só que o senhor primeiro-ministro, até mesmo parece que contrariando o seu presidente da República, não é? Veio manter aquela ministra, e eu acho que só por uma razão, não sei se foi pensada, se foi, enfim, se foi seu subconsciente a dizer-lhe que é uma pessoa mais assertiva nas posições que tem, mais capaz de dizer que não ao que é sim e dizer que sim ao que é não. E, portanto, mostra a realidade alternativa que tem na gestão da saúde, e parece que estamos a gerir. Mas, no fundamental, nada se diz. Ou seja, a coisa que salta agora de novo são duas coisas. Uma, aparentemente pesada, que é a questão da reforma do Estado, que em guerra à burocracia, parece que é a mesma coisa, mas, não é? Manuel Pisco, já vamos, quanto à ação, já vamos falar mais daqui a pouco, agora olhávamos apenas para a composição. Mas só se a tomada de posse e o governo, eu só deixava só esta última nota para a gente perceber a dissintonia na área do PSD, é ver a expressão, é ir ver as imagens da tomada de posse e a expressão facial
do primeiro-ministro Luís Montenegro enquanto falava o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E depois a expressão de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto falava Luís Montenegro, primeiro-ministro. É de uma frieza e de um sorriso amarelo da parte do Presidente, é uma coisa absolutamente. E o discurso do Presidente foi mais uma vez um comentário. Não foi um discurso de Estado. Já vamos também a essa parte, Manuel. Ou seja, é mais do mesmo e estamos na superfície das coisas, portanto, na expectativa não vejo como é que pode ser algum, em qualquer perspectiva ideológica, não vejo como é que podemos aqui retirar uma perspectiva positiva para estes próximos 2 ou 3 anos. Ivan Gonçalves, e pela sua parte, que leitura é que faz quanto à composição deste novo governo? Bom, antes de mais, muito bom dia ao Manel, ao Nuno, ao Francisco e a todos os nossos ouvintes. Bem, eu diria, e acho que já aqui foi dito até, este governo acaba por ser uma continuidade do governo anterior, quase como se tivesse existido uma remodelação. E não sei se era, não me parece também que nós esperássemos que fosse diferente. O governo tinha 1 ano de funções e, portanto, estranho seria se tivesse mudado tudo. Ou seja, saíram 3 ou 4 ministros, com, no caso da cultura, um falhanço gritante, até de reconhecimento no setor. Enfim, as coisas correram mal, é uma evidência, e parece que foi, como alguém dizia esta semana, uma ministra que utilizou o cargo para ir fazendo as suas vinganças pessoais até o último dia, o que ainda conseguiu demitir. Mas Dalila Rodrigues já assegurou que não teve nada a ver com essa demissão no CCB. Pois, assegurou, não foi isso que a comunicação social noticiou, mas enfim, mesmo que não tenha a ver com essa pessoa em particular, a verdade é que o setor se foi mostrando bastante crítico da atuação da até agora Ministra da Cultura. Pedro Duarte também sai porque é candidato à Câmara do Porto, também não tem daí nenhuma novidade. Pedro Reis, não sabemos bem porque é que saiu, mas parece-me que há a assunção de que as coisas não estavam a correr da melhor forma, e de igual modo com a Ministra da Administração Interna. Eu acho que, francamente, a grande surpresa é a manutenção da Ministra da Saúde. Tudo o resto parece-me relativamente normal. Agora, nós temos hoje provavelmente, se não a mais incompetente Ministra da Saúde que já alguma vez tivemos, uma das mais incompetentes. Os resultados estão à vista, na ausência deles. O Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde está hoje pior do que estava há 1 ano, e não é só uma questão de não cumprir as promessas que foram feitas, é mesmo de incompetência na gestão dos casos que vão aparecendo. Aliás, basta irmos ao nosso distrito. Nós já estivemos. A narrativa do lado da AD é de que já há melhorias, ainda há muito a fazer, ainda não é muito visível, mas que já há melhorias. É completamente contrária à do Ivan Gonçalves, que diz que passado 1 ano está tudo pior. Na Península de Setúbal nós somos testemunhas dessas melhorias. Nunca tinha acontecido. Essa é outra coisa que começa a ficar bem definida, é que a Península de Setúbal é mesmo a pior região do país quanto ao funcionamento das urgências. Acho que já ninguém tem dúvidas disso. Nunca tinha acontecido nós estarmos um fim de semana com todas as urgências da obstetrícia fechadas. Isso aconteceu, e as notícias que vamos tendo dos diversos centros hospitalares é que, nomeadamente nessa especialidade, as coisas estão cada vez piores. E também parece que se começa a perceber que não se consegue das 3 urgências fazer uma, porque não se consegue mudar os profissionais, deslocalizar e haver essa mobilidade necessária para se concentrarem apenas num sítio físico. Sim, há muitos problemas no Serviço Nacional de Saúde que já vinham vindo a ser identificados. Eu até sou daqueles que há muito tempo que diz que nós temos mesmo que formar mais médicos. Acho que isso é uma evidência, mas não é isso que está em causa. Quem disse que tinha soluções fáceis e que teria um plano em 60 dias para o Serviço Nacional de Saúde não fui eu, foi o candidato Luís Montenegro. Já passaram os 60 dias, o plano já foi apresentado, melhorias é que não são vistas. O que eu queria dizer é que nós tivemos pela primeira vez todas as urgências de obstetrícia na região de Setúbal fechadas, e tivemos uma situação que foi absolutamente calamitosa, que foi a gestão que foi feita da greve do INEM, com mortes devido à incompetência política, quer dizer, e porque era uma situação que podia perfeitamente ter sido precavida e ter sido feita uma gestão de forma diferente. É óbvio que depois tentou-se atirar as culpas para a Secretária de Estado, enfim, não conheço a situação ao detalhe. Parece-me que... E que efetivamente não continua neste novo governo. Sim, e o INEM até lhe tinha sido, a tutela do INEM até já lhe tinha sido retirada no anterior.
Enfim, não disputo essa parte. Aquilo que me parece é que a atual Ministra da Saúde não está preparada para a função. Aquilo que se vê é que houve uma obsessão por demitir a maioria dos conselhos de administração, ou grande parte dos conselhos de administração do LS, dos centros hospitalares, para esse país fora. Enfim, no caso, mais uma vez, se voltarmos aqui ao caso do Hospital Garcia Dorta, tivemos aquela situação inusitada em que os membros do Conselho de Administração são demitidos e que lhes é pedido para que eles se demitam no próprio dia. Eles não se demitiram, ficaram em funções durante mais algum tempo. Depois viemos também a perceber que a escolha para o CEO do Serviço Nacional de Saúde foi uma escolha errada. Demitiu-se uma pessoa que era competente, conhecedora dos dossiês, como era o caso de Fernando Araújo, e a solução que foi escolhida foi, como se viu, não foi indicada, durou pouco tempo. Mas enfim, Ivan Gonçalves, e voltando à composição do governo, essa continuação da Ministra da Saúde é o que aponta como mais estranho. Quanto ao resto, está por concluída a sua apreciação ou quer acrescentar mais alguma coisa? Quanto ao resto, eu não vejo grandes novidades. Na questão da Ministra da Saúde, parece-me que é evidente que o país não esperava que esta Ministra da Saúde continuasse, que esta Ministra da Saúde não tem competência, é provavelmente a Ministra da Saúde mais incompetente dos últimos anos, pelo menos daquilo que todos nós nos recordamos, e acho que é uma surpresa, e infelizmente é uma surpresa negativa. Passamos então a tentar apreciar aqui o que é que se pode perspectivar de ação, de governação, com base naquilo que foi dito na tomada de posse, designadamente pelo Primeiro-Ministro. Eu começo por Nuno Matias, que assim terá também a oportunidade de fazer alguma réplica ao que disse aqui Ivan Gonçalves, imagino que pretenda fazer isso, mas quanto ao que disse Luís Montenegro, na tomada de posse, percebemos que depois de um governo de combate, foi isso que na tomada de posse do governo anterior Luís Montenegro disse que seria o seu executivo, temos agora um governo de guerra, que declarou guerra à burocracia, não só nas palavras, mas também com a orgânica deste novo governo, que tem um Ministério da Reforma do Estado e que aponta essa reorganização do funcionamento administrativo como a prioridade. E temos o Partido Socialista a concordar com o presidente do partido, líder interino, a dizer que aceita essa ideia de que a reforma do Estado nessa matéria seja uma prioridade para a governação. Nuno Matias, do que ouviu de Luís Montenegro e de que eu aqui destaquei alguns aspectos, o que é que lhe parece que vamos ter neste próximo período governativo? Bom, antes de chegar à sua questão, naturalmente fazer um comentário em relação àquilo que o Ivan acabou de dizer sobre a saúde, em que não me parece justo e, na minha opinião, é absolutamente injusto estar a fazer o epíteto de pior ministra a uma responsável com 11 meses de mandato, que encontrou a situação calamitosa que se encontrou, com um problema de recursos humanos que não se resolve em 11 meses, e, portanto, achar que isso é o alfa e o ômega para a solução, que era mudar a líder do Ministério, porque foi ela que em 11 meses não conseguiu, é ter uma visão absolutamente redutora da realidade, do problema, e não ter sequer uma visão estratégica de como ele se resolve. E, aliás, uma das questões estratégicas da resolução do problema da saúde tem muito a ver com aquilo que até o Francisco há pouco dizia, que era a impossibilidade ou a dificuldade de mudar recursos humanos de local, quando nós vemos muitos deles até a trabalharem mais do que um hospital, e a isso não ser um problema entre aquilo que é a função na esfera pública e na esfera privada. E, portanto, se o conseguem fazer, manda que, do ponto de vista de gestão, isso também seja possível, para dar flexibilidade à resposta que o sistema tem que dar ao cidadão, e ao cidadão que tem que estar no centro da nossa atenção e do nosso foco, para garantir que o serviço é prestado e há maior eficácia, e se evita a situação que é efetivamente desagradável de não termos algumas urgências a funcionar, ou pelo menos não termos um sistema de urgências devidamente organizado para servir o cidadão, até um momento em que nós possamos ter mais recursos humanos e maior capacidade de resposta para garantir que esta situação na saúde, que é difícil, que ainda é um problema e que ainda exige muita dedicação e ação,
possa ser resolvida. Agora, não me parece que fosse por esta ou por outra ministra qualquer ou ministro que em 11 meses pudesse ter feito milagres. Agora, o que é verdade é que há vários indicadores que demonstram que há mais médicos de família, mais utentes com médicos de família, há efetivamente um maior número de utentes, o que leva a que no universo o indicador de referência ainda não esteja tão positivo. Dito isto, em relação àquilo que é a ambição, eu acho que o Primeiro-Ministro colocou um foco que eu acho que é vital. Eu retirei duas grandes ideias do discurso do Primeiro-Ministro que me parece que é vital. Essa que o Francisco sinalizou, que é necessariamente a guerra à burocracia, e todos nós que trabalhamos fora, muitas das vezes, da esfera pública, nas empresas ou em contacto com as empresas, percebemos a necessidade de simplificar, desmaterializar, criar menos processos burocráticos ou menos duplicação de processos para garantir que se cria fatores de confiança para quem investe, para quem trabalha e para quem cria valor. E essa visão parece-me que é absolutamente fundamental para nós alavancarmos a possibilidade de crescer em riqueza e para que o país seja mais próspero e crie mais valor. E essa foi a segunda grande mensagem que eu retirei do discurso do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que foi nós não podemos dar às pessoas aquilo que não criamos. E, portanto, a montante, nós temos que criar condições para que haja mais valor criado nas empresas, mais valor criado pela sociedade em geral, para que se fomente o investimento, para que, através de uma política fiscal mais competitiva, se possa criar razões de confiança para investir e para produzir mais e para acrescentar valor de forma mais estratégica e mais integrada, porque só com isto, com mais valor na economia, com mais valor para o Estado, não porque tenha mais impostos, mas porque consegue arrecadar mais, porque há mais atividade, e esse é que é um princípio que é fundamental para as pessoas, é invariavelmente criar aqui um modelo de desenvolvimento económico em que o Estado não esteja no centro. O Estado não deve ser um jogador, deve ser um regulador e um facilitador de igualdade de oportunidades para todos aqueles que querem investir. E a partir daí o Estado vai ter mais razões de receita para depois poder redistribuir pelas pessoas, garantindo um serviço público que não pode deixar de existir e não pode deixar de ser mais eficaz, eficiente e mais centrado nas soluções e nas ações que tem que prestar ao cidadão. E, portanto, essas duas grandes ideias, parece-me que só essas duas já seriam o suficiente para alavancar especialmente aquilo que é a razão de desenvolvimento do nosso país. Mas, sobretudo, com esta lógica de que nada é feito sem pôr o cidadão no centro e sem ser a pensar nele que se deve desenvolver este tipo de políticas e, portanto, não é a pensar no Estado, é a pensar no cidadão, é a pensar na ação que possa melhorar a sua vida, seja na sua vida enquanto profissional, seja na sua vida enquanto investidor, seja na sua vida enquanto empresário. E essa visão, que eu acho que já foi mais do que uma vez percepcionada pelos cidadãos, e nas últimas eleições o reforço da votação não foi por acaso, apesar de toda a confusão que se tentou criar à volta de fé diversos. Já vamos a essa parte da spin vivo. O que é verdade é que o foco estratégico do Primeiro-Ministro neste momento é o certo, e estas duas grandes mensagens são aquelas que, na minha ótica, e eu defendo isso já há muitos anos, são fundamentais para pôr Portugal maior, melhor e com maior capacidade de dar mais às pessoas. Manuel Pisco, sobre o discurso do Primeiro-Ministro Luís Montenegro para esta próxima legislatura, parece-lhe adequada esta prioridade da tentativa da reforma administrativa do Estado e é uma guerra que se consegue ganhar ou não vê que isso seja possível? Cada um tem o seu estilo de comunicar e de falar e também corresponde um pouco ao modo de ver as coisas. Eu não tenho estilo, nem gosto de ver na política, sobretudo, e acho que há sinais do eleitorado suficientes para dizer que esta maneira de estar na política com um discurso redondo, não é?
que diz tudo o que deve ser dito, mas não resolve, não aponta a coisa nenhuma. Na política as pessoas querem saber o que é preciso fazer, ou o que é que se vai fazer e como. E como? É viável, não é viável, faz ou não faz? Agora, cada tomada de posse vem um conjunto de promessas. Eu já há pouco referi na primeira intervenção de que ninguém ouviu falar de quais eram as propostas, já agora, nem da parte do PSD, também da parte do Partido Socialista, que vem agora o novo candidato ao secretário-geral, já vem com 5 pactos. Entra logo com 5 pactos de bolso cheio para aliciar o PSD a juntar-se ao PS para sustentar o regime democrático tal como até agora temos conhecido. Mas os discursos da tomada de posse dizem muito pouco. Eu nunca mais me esqueci de um famoso discurso da tomada de posse do primeiro governo do José Sócrates, que fez uma catilinária contra as farmácias e os farmacêuticos, numa altura em que o setor farmacêutico estava a dominar a economia e estava com um crescimento brutal. Aliás, havia alguma contenção, mas a partir desse discurso em que o primeiro-ministro, no discurso de tomada de posse, um pouco de novidade, atacou diretamente um setor, aconteceu que depois, durante o seu mandato, houve um crescimento exponencial do setor farmacêutico que dominava, fazia preço a seu bel prazer, enfim, dominava substancialmente todo o sistema da saúde. E agora, não me diz nada o facto de um primeiro-ministro que não tinha no programa eleitoral nenhuma reforma de Estado, ninguém pôs em discussão a reforma de Estado. A gente está aqui volta e meia a falar disso a propósito de nada, sobretudo da regionalização, ninguém toca no assunto. Chega à tomada de posse e diz que quer fazer uma reforma de Estado. E a seguir diz como? Declaro guerra à burocracia. A burocracia é uma consequência, não é uma causa. A burocracia não tem nada a ver com as estruturas do Estado. A burocracia é uma consequência de acomodações, é um estilo de gestão, que nos seus vários graus de delegação e subdelegação se vai acomodando em pessoas que ficam muitas vezes sedentárias e têm até que justificar a sua permanência no serviço com mecanismos de defesa, quer dizer, reformas da burocracia, é exemplo daquela que, por exemplo, estamos a ver na imigração. Mais um bocadinho aqui, mais uma declaração ali, não é o modelo da declaração de interesse, é o outro, não sei o quê. Lançaram a confusão para afunilar a solução de problemas de imigração. Não estão a resolver problema nenhum. Estão a criar problemas sociais e económicos, mas geraram burocracia. Se é deste tipo de desburocratização que o Primeiro-Ministro pensa, então muito obrigadinho, não faz cá falta nenhuma, não é? Agora, ninguém viu, apesar de trazer um tecnocrata para a sua beira, não é? É ele que vai, mas eu não sei se ele entendeu bem aquilo que disse quando aquilo que aconteceu no Ministério da Reforma do Estado é da sua direta responsabilidade, ou seja, colocou uma pessoa que vem da área tecnocrática, que tem o seu currículo feito, não vem da área da política, mas para ser ali um agente técnico do senhor Primeiro-Ministro para reformar o Estado. Mas a reforma do Estado não precisa ela própria de um pacto político? Como é isto? Mas não precisa de haver um pacto com as populações em relação a melhor reforma do Estado? Com os próprios atores políticos, com os partidos políticos? É numa tomada de posse que um Primeiro-Ministro quer agora fazer reforma. Claro que é a reforminha dele, não sei o que ele tem de Estado, mas vai melhorar o quê? Vai atingir o quê? Vai fazer parcerias público-privadas na saúde, em termos de mexer na estrutura do Estado e da gestão pública. Aquilo que se sabe é que vai fazer parcerias público-privadas na área da saúde. Vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo na educação? Vai fazer parcerias público-privadas para a defesa? Outra coisa que nunca veio no programa eleitoral e que era impossível em 4 ou 5 anos, que se dava a prometer que chegava aos tais 2% das despesas da percentagem do PIB para a defesa, e agora de repente vem no ato de posse a dizer que isto até ao final do ano nós vamos chegar aos 2%. Como? Mais 1.500 milhões? Então onde é que fica o déficit orçamental no final do ano? Ele vem dizer que quer tirar 1.000 milhões nas pensões, não, nos impostos do trabalho, ainda não disse pensa do trabalho do lado patronal, do lado do trabalhador, 1.000 milhões, com mais 1.000 milhões, são 2.000 milhões, mas como é que vai governar? Portanto, é esta falta de consistência que leva a termos que considerar que esta ameaça, entre aspas, não é, de reforma do Estado, sem saber nem em que sentido, nem o quê, nem como, nem acordada com quem. O que é que vai ser isto? Uma desburocratizaçãozinha?
em vez de um carimbo, pôr 2 carimbos para se admitir a emissão do passaporte. Parece que é outro setor, não foi só os imigrantes, né? Agora até para fazer um passaporte é preciso estar 1 mês e meio à espera, o que era uma coisa que se fazia com alguma facilidade. Portanto, nestes curtos 11 meses que servem para desculpar tudo o que o governo não fez, também é preciso ir alinhando algumas coisas que o governo complicou, com alguns receios a propósito em certas áreas, mas complicou outros. Portanto, nós temos assistido nos últimos tempos a um retrocesso na desburocratização, isso sim, e vejam lá as coisas, não é? Os avanços mais positivos até foram feitos no tempo dos governos José Sócrates, com a questão da reforma da administração, com uma pessoa muito competente que esteve à frente da desburocratização administrativa, mas que depois parou. Foi um impulso momentâneo, mas depois os governos seguintes deixaram de dar grande continuidade. Fez-se uma grande desburocratização e uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa é uma coisa, uma reforma do Estado é outra, é das estruturas do Estado. E isso implica naturalmente pensar o Estado em si. Se não é para pensar o Estado globalmente, então as reformas administrativas são setoriais. Mas, por exemplo, toda a gente anota, toda a gente a conhece, a reforma que deu resultados a 100% foi, por exemplo, na área das finanças. A área do setor das finanças, a cobrança de impostos está extremamente simplificada. E é fácil e é utilizável. Mas não temos isso nas outras áreas. Portanto, é essa desburocratização e simplificação administrativa que se quer fazer, ou é uma reforma do Estado mexendo nas estruturas do Estado? O Primeiro-Ministro não diz, se calhar não sabe ou não quer fazer. Portanto, eu tenho as maiores reticências em relação a essa promessa, porque não lhe vejo substância nenhuma indiciada. E Ivan Gonçalves, e pela sua parte, desde logo quanto à eleição do tema principal, o PS falou através de Carlos César que aceita essa definição de prioridade, a reforma administrativa. E na sua opinião também concorda que esse é um tema que deve ser atacado e o que é que percebeu pelas palavras do Primeiro-Ministro quanto à forma de o fazer? Bem, em primeiro lugar, quanto à importância do tema, sim, é óbvio que é importante, não diria que é continuar a fazer a reforma do Estado. O Estado tem vindo a melhorar a sua eficiência em alguns setores, noutros nem por isso, mas há algumas áreas onde, de facto, a relação entre o Estado e o cidadão tem vindo a ser muito menos burocrática, mais imediata, enfim, às vezes em pequenas coisas que nós nem reparamos. Por exemplo, a Covid veio acelerar até alguma dessa desburocratização. Isso não é o mesmo, e o Manuel Pisco também o referia, pois existe uma questão que é a reforma das instituições do Estado, e eu não sei se é isso a que Luís Montenegro se refere. Por outro lado, ou seja, é óbvio que estamos todos de acordo, o Estado deve ser menos pesado e deve ser, ou melhor, não deve ser um entrave, o Estado deve ser ágil na forma como se relaciona com as pessoas e não deve causar mais problemas à vida das pessoas. Aqui todos conhecemos aquelas situações em que organismos do Estado pedem ao cidadão para que fale com outros organismos do Estado, para levar informação, etc. Isso, óbvio, todas essas situações é óbvio que devem ser atacadas. Agora, não me parece que seja nada disso que está em causa, porque de facto não houve nenhum debate relativamente a este tema. Ninguém sabe bem a que é que Luís Montenegro se refere quando faz aquela intervenção. Provavelmente é uma intervenção porque numa altura em que um novo governo entra em funções, o primeiro governo de Luís Montenegro esteve a resolver problemas relacionados com corporações, com salários, com revisão de carreiras, alguns deles prementes, utilizando o excedente orçamental que existia, porque o anterior governo do Partido Socialista optou por não o fazer. Obviamente que agora Luís Montenegro, que percebe de política, sabe que tem que dar uma noção de progresso e de avanço. Também sabe, porque não é porque conhece o mundo, que há um risco muito grande de nós termos a situação mundial, europeia e portuguesa a degradar-se, e todos vemos os alertas que nos vão chegando por parte das instituições europeias e das instituições nacionais. E, portanto, aquilo que faz, como qualquer bom político, é tentar dar uma noção de progresso, de avanço e de tentar marcar a agenda. Lança esta cartada para o ar da questão da reforma do Estado, ninguém sabe bem o que é que isto significa, e eu tenho muitas dúvidas que na prática vá significar alguma coisa. A não ser que seja, e depois aí entramos naquilo que é o histórico de cada um dos partidos. De facto,
o único partido, não digo que seja o único, mas o partido que tem uma marca mais vincada nessa desburocratização, na promoção da agilidade do Estado, foi o Partido Socialista. Se pensarmos em quase todas as grandes conquistas, se assim quisermos chamar, ou melhorias de funcionamento do Estado, a criação do cartão de cidadão, das lojas de cidadão, enfim, todas essas do portal do SNS 24, que seja, bem, tem todas a marca do Partido Socialista. A visão dos governos de direita tem sido de associar a reforma do Estado a uma diminuição do papel do Estado. Não digo que seja ilegítimo, são visões diferentes, mas não me recordo de um grande avanço na relação entre os cidadãos e o Estado tenha sido promovido por um governo de direita, neste caso do PSD, com o CDS. Veremos o que é que será. Obviamente, se for na ótica do Estado funcionar melhor, acho que estamos todos de acordo. É uma boa prioridade, é algo que impacta todos os dias a vida dos portugueses. Tenho muitas dúvidas que no contexto em que nós vivemos, possamos daqui a 1 ano, 2, 3, sentir essas grandes melhorias, mas eu espero estar enganado, e se tiver, o Nuno Matias cá estará para nos relembrar e para nos assinalar aquilo que está a ser de bom feito. Para encerrarmos este tema da composição e da tomada de posse do novo governo, ainda um último aspecto que tem a ver com o Presidente da República, no discurso em que deu posse ao governo, procurou, na minha interpretação, procurou assegurar que estas eleições limparam o problema e as dúvidas que existiam sobre o caso Spino Viva. Disse o Presidente da República que muitos olharam para estas eleições como uma avaliação sobre a conduta do Primeiro-Ministro, até mesmo sobre o juízo ético e moral sobre o tema, e que nessa perspectiva o resultado das eleições resolveu o problema. Não me recordo exatamente das palavras do Presidente da República, mas tenho a convicção que foi esta a mensagem que passou, que procurou sancionar a solução desse caso com as eleições. Ivan Gonçalves, acha que realmente este problema da Spino Viva está, se não houver novidades, está por hora resolvido? Bom, eu acho que são duas dimensões absolutamente diferentes. Uma é, aliás, na verdade, são três. Desculpe, Ivan, eu não completei bem a pergunta. Também tencionava perguntar-lhe se acha que o Presidente da República esteve bem ao colocar as coisas desta forma. Eu ia dizer, eu acho que há três dimensões diferentes. Uma é a dimensão política, e nessa o governo do Luís Montenegro foi legitimado nas urnas, é Primeiro-Ministro, com toda a legitimidade. A outra é a dimensão judicial, essa tem que ser apurada pelas entidades competentes, quer dizer, não há muito que nós possamos fazer. Eu não sou jurista, não sei. Vi vários juristas com várias interpretações diferentes, até sobre a questão do instrumento legal que o Primeiro-Ministro usou, se podia ser usado ou não, se violou o regime de exclusividade ou não. Enfim, essa é uma questão que as autoridades competentes têm que dirimir. E depois há a questão ética, que eu acho que, na minha opinião, está em causa e que não se apaga por ter vencido as eleições. Nós já temos outros casos de políticos ou de governantes que venceram eleições e que têm problemas, que a meu entender, éticos, que desqualificam-nos para poderem exercer cargos políticos. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Depois cada um prioriza aquilo que entende relativamente às qualidades e aos defeitos de cada um e atribui o voto a quem quer em função precisamente disso. A legitimidade de Luís Montenegro não está afetada. Agora, o problema que a meu ver me parece que existe, o problema ético, também não está afastado. E quanto ao Presidente da República, de procurar passar à frente? Depois de vermos, já não podemos desver. Depois de sabermos, já não podemos não saber. Pronto. Relativamente ao... mas isto não põe minimamente em causa a legitimidade deste governo, quero repetir. Relativamente ao Presidente da República, eu acho que nós estamos a assistir, e faz-me quer dizer, eu nunca votei em Marcelo Rebelo de Sousa, mas não gosto, quer dizer, o Presidente da República é um dos cargos mais importantes na nossa arquitetura constitucional, e portanto custa-me que fazer a avaliação que faço relativamente à função, à forma como Marcelo Rebelo de Sousa exerce o cargo. Eu acho que já há algum tempo que se tornou evidente que nós não temos, que Marcelo Rebelo de Sousa que perdeu o norte.
em vários temas. Quer dizer, nós ainda tivemos esta semana o Presidente da República, não digo que seja a apertar, mas pelo menos a ter uma relação com uma manifestante, uma interação que não me parece própria. Quer dizer, acho que Marcelo Rebelo de Sousa não está a prestar um bom serviço nem ao país, nem a dignificar o cargo. Mas fundamentalmente perdeu o norte do ponto de vista político quando passou a fazer doutrina, ou quando criou uma doutrina que se veio a manifestar errada relativamente à forma como os governos devem ser ou não legitimados pelo Presidente da República. Quando em 2021 opta por dissolver a Assembleia da República quando o orçamento foi chumbado, quando a partir daí, existindo uma maioria absoluta sólida no Parlamento, depois de uma demissão de um Primeiro-Ministro, opta por dissolver também o Parlamento. Mas agora sobre esta nova doutrina nesta tomada de posse relativamente à apreciação da gestão ética. Exato. Mas essa doutrina obviamente errada, é o Primeiro-Ministro a querer criar, o Presidente da República a querer criar novas doutrinas que me parece que são profundamente erradas e que já, de forma muito simples, que o Presidente já devia parar de prestar esses maus serviços ao país. Quer dizer, não compete ao Presidente da República sequer fazer essa avaliação melhor. Mas compete ao Presidente da República procurar criar condições de estabilidade e tentar afastar aquilo que para ele possam ser ruídos que são de evitar. Presumo que seja a interpretação dele. Pretender passar eu confesso que não sei qual é a interpretação que Marcelo Rebelo de Sousa faz disto. Acho que a interpretação está errada e acho que nós precisamos mesmo do novo fôlego na Presidência da República. Nós precisávamos neste momento de um Presidente com outro tipo de perfil e que estivesse à altura dos momentos difíceis que nós estamos a viver. Não me parece que neste momento Marcelo Rebelo de Sousa esteja a ter conseguir cumprir com esses requisitos. Ficámos também a saber esta semana que as eleições presidenciais deverão ser em janeiro do próximo ano, lá para 18 de janeiro, segundo a data que o Presidente da República referiu. Nuno Matias, sobre este aspecto mais específico, particular, de o Presidente da República procurar pôr um penso sobre a questão da Spin Viva, imagino que na tentativa de que a governação avance para além disso e que existam condições para podermos passar a outros temas. O que é que tem a dizer? Parece-lhe adequado? Tenho a dizer, e parece-me adequado, a abordagem que o Sr. Presidente fez em relação à questão que há julgamentos em relação a esta questão que já foram feitos, os julgamentos políticos, os julgamentos éticos, sem prejuízo de cada um de nós poder ter a sua visão sobre esta matéria e sobre a atuação do cidadão Luís Montenegro em relação a esta matéria, mas houve um ato eleitoral onde, se porventura estes episódios não tivessem sido utilizados ad nauseam, se calhar a AD ainda tinha sido mais reforçada. Esta é a minha perspectiva e a minha avaliação. Agora, não deixa de ser verdade, e o Ivan disse aqui bem, quer dizer, há aqui o prisma também da legalidade, que ainda estará a percorrer o seu caminho fruto das avaliações que começaram a ser feitas, e a seu tempo há de saber se existe algum fundamento ou não, na certeza de que o que resulta claro é que, e aí eu concordo também com o Presidente da República, esse não é o ponto central da governação, nem é isso que interessa ao cidadão comum, que espera é que exista uma ação do governo que melhore o funcionamento do país, do Estado e melhore a sua qualidade de vida no dia-a-dia. E, portanto, estar a misturar estes temas que podem ter algum interesse político e algum alimento para a ação política ou partidária, resulta claro que para o cidadão essa não é a sua visão central do problema, nem é algo que o motive quando acorda e quer acrescentar valor para a sociedade. Dito isto, acho que, e aí eu concordo um pouco com o Ivan, nós realmente precisamos de alguma energia um pouco diferente na presidência, e com isto não estou a escamotear que temos um presidente no professor Marcelo Rebelo de Sousa que tem uma postura um pouco diferente e bastante mais próxima até e afetiva com as pessoas,
Acho que aquilo que se passou esta semana na Feira do Livro foi depois também um empolamento absolutamente negativo e lamentável de uma postura que eu até conheço de proximidade da pessoa do Presidente, e eu até já ouvi dizer que ele tinha apertado o pescoço à senhora, que eu acho que é absolutamente lamentável fazer essa interpretação, só que quem não conhece a postura de afetividade do próprio Presidente em relação às pessoas que o rodeiam, que muitas vezes não a miúde, ou abraça, ou tem uma proximidade física do ponto de vista afetivo e de respeito, e não tenho a mínima noção, nem posso aceitar que se possa achar que tenha havido ali um comportamento diferente ou pejorativo ou negativo, quando ele na prática queria estabelecer ali uma comunicação de uma pessoa que tinha uma visão legitimamente diferente, e portanto acho que esse contacto demonstra que apesar de tudo, estando nós em fim de mandato, temos que fazer a avaliação do que é que queremos que seja também a Presidência da República, e sabendo nós isso, eu, por exemplo, acho que devíamos ter aqui uma posição entre aquilo que era a posição institucional do professor Cavaco Silva e aquilo que é a posição também de proximidade do professor Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, eu diria que na Presidência, na minha visão pessoal, devíamos ter alguém que misturasse um pouco estas duas personalidades, estas duas um meio termo entre estes dois estilos. Na minha opinião pessoal é o Dr. Marcos Mendes, mas sim, já vamos falar de presidenciais, embora já com pouco tempo. Podem vir outros, mas embora com pouco tempo. Ele personifica este meio termo. Eu acho que aí concordo com o Ivan, o cidadão se calhar está a precisar. Temos uns minutos finais para as presidenciais e ficam outros temas de fora, designadamente autárquicas, mas deixei para juntarmos no próximo programa. Até temos já o nome do candidato do PSD à Almada, o antigo autarca de Mafra. Deixamos esse tema para o próximo programa, esse cabeça de lista e outras coisas das autárquicas. Para concluir, relativamente ao discurso do Presidente da República na tomada de posse do Governo, Manuel Pisco, esta conclusão que Marcelo Rebelo de Sousa retira quanto aos resultados eleitorais relativamente ao caso Spino Viva é adequada no seu entender? Não é nada adequada, não compete ao Presidente, mas eu tinha dito na semana passada que estas eleições foram provocadas pelo próprio Luís Montenegro para se fazer um plebiscito ao seu comportamento em relação àqueles seus problemas pessoais de separação, não separação, de incompatibilidades, etc. E portanto agora o que é que se fica a saber é que se for um pobre de um autarca, um presidente de junta de freguesia, um vereador qualquer, se não prestar essas declarações em devido tempo e estas declarações de incompatibilidades, perde o mandato e acontece 30 por um. Se for um Presidente da República ou se for um Primeiro-Ministro, não acontece nada e pode continuar e o julgamento ético-político ficará nas eleições qualquer diluído, como ficou. Agora, isto foi aquilo que o comentador Rebelo de Sousa, também só estou a fazer comentário, não é? O comentador Rebelo de Sousa também disse no discurso que devia ser um discurso de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa é provavelmente a pessoa mais bem preparada tecnicamente para aquelas funções. Sem a menor dúvida. É um constitucionalista, sabe tudo em várias perspectivas, da perspectiva do lugar de Estado e da perspectiva do observador e do comentador e do jornalista. Mas a preparação técnica não modifica a estrutura de caráter de cada pessoa. Cada pessoa é como é. E Marcelo Rebelo de Sousa é, de alma e coração, um jornalista, um comentador, e aquilo colou-se-lhe à pele até ao último ato formal, que é o mais importante ato formal que ele vai ter até ao final do seu mandato, que foi a posse deste governo. E foi fazer aquilo que eu comecei por dizer, num discurso de Estado, um comentário. E no comentário para ele aquilo é impulsivo, é inevitável, ele está sempre a tentar criar factos políticos, não é? Mas não compete às figuras de Estado ser comentadores dos outros atores da política. E Marcelo Rebelo de Sousa acaba por sair da mesma forma com que entrou, com que desempenhou o seu mandato e como sai como comentador, como um comentarista, uma qualidade que lhe está colada à pele e que se sobrepõe ao político. Se alguém se lembrar, no final do mandato dos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, de algum ato positivo, bom, da sua decisão, que tenha resultado em benefício para o país ou para a governação, faça favor que o diga. Eu não me recordo, sinceramente. Posso estar a ser um pouco tendencioso, mas não me recordo. Agora, de vários atos que causaram prejuízo ao sistema democrático,
né, dentro do funcionamento democrático, há mesmo nas eleições e tal, ele comportou-se como tal dissolvente, sempre um pouco verinoso, então fazendo papel de água ras, é para dissolver, e é um comentador dissolvente. Ficou de positivo alguma boa decisão que tenha resultado em boas soluções para o governo e para o país? Eu não me recordo e julgo que ficará. Vamos maturando essa. É lamentável, já agora deixa-me só dar um saltinho. Para concluir mesmo, senão não falamos das presidenciais. Sim. É das presidenciais que eu estou a falar e acabo já com isto e fica já a minha despesa feita. É que nesta senda, numa perspectiva diferente da perspectiva negativa da observação desta trajetória que eu estou a fazer, Marcos Mendes achou que podia fazer o mesmo. Então, que era um jornalista do Expresso, inicialmente começou a sua carreira na vida pública e política como jornalista do Expresso que chegou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E depois teve uns anos de comentário na televisão que lhe deram a notoriedade e até a reputação. Já toda a gente me conhece, sabe o que é que eu penso e tal, sabe o que é que eu... Marcos Mendes, olha, este que me resultou, eu fui Presidente da República e agora vou fazer o mesmo. Isto está aqui uns anitos, 2 ou 3 anos aqui a fazer uns comentários para depois dizer que toda a gente me conhece e eu para lá vou. Mas Marcos Mendes subalternizou-se a essa tática ou a essa postura do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e julga que isso que é a solução para tudo. Portanto, não vejo que lhe dê algum sucesso, porque o povo tem uma memória que não se manifesta. Manuel Pisco, para concluir a sua parte nesta matéria das presidenciais, entretanto, esta semana soubemos que vai ser mesmo candidato António José Seguro, antigo líder do PS, anunciou a candidatura e vai apresentá-la dia 15, na próxima semana, e também soubemos que o mandatário do Almirante Gouveia e Melo é Rui Rio. Um comentário muito breve a estas duas coisas. Acha que... Muito breve. António José Seguro, ou parece Zero Seguro, como chamam alguns camaradas do PS, parece que outro dia ouvi essa história. Não, acrescenta zero à política. Portanto, um líder do Partido Socialista que foi um líder apagado, circunstancial, apagado, remeteu-se a uma travessia no deserto durante longos anos, mas achou que devia deixar no seu currículo o facto de ser candidato a Presidente da República. Resume-se a isso esta intervenção, acho eu. Não já quanto a Rui Rio aparecer agora... Rui Rio a apoiar... Rui Rio é um franco-atirador. É um franco-atirador que esteve há algum tempo na liderança do PSD. Como franco-atirador não conseguiu hostes e arqueiros suficientes para fazer qualquer reforma que lhe seja conhecida de fundo, mas continuou a lançar flechas sobre todos os outros que não fazem reformas. Portanto, não me admira que faça esse apoio, porque ele é mais fiel à defesa da sua própria imagem e da sua agenda, eventualmente, do que ao Partido Social Democrático. Agora, também não me admira que essa postura dê resultados por causa deste cansaço. Mas, Manuel, desculpe lá, temos que avançar, eu deixei chegar aqui a esta situação de pouco tempo. Nuno Matias, também um comentário sobre estas novidades na área das presidenciais, António José Seguro e Rui Rio ao lado do Almirante Gouveia e Melo. Bom, a candidatura de António José Seguro não é novidade nenhuma, quer dizer, é quase um segredo tão mal guardado como a candidatura do Almirante Gouveia e Melo. A única questão aqui é que não deixa de ser uma pessoa que se tem que reconhecer que tem percurso político que o habilita a poder desempenhar institucionalmente as funções que acho que para mim são características fundamentais e requisitos que, na minha ótica, por exemplo, o Almirante Gouveia e Melo, que até nos pode vir a surpreender caso seja eleito e o faça, não tem esse percurso, nem tem essa experiência, coisa que António José Seguro tem, e, portanto, essa é a grande diferença. Agora, era um segredo que todos nós já sabíamos, é uma candidatura que naturalmente é tão legítima como qualquer outra que possa aparecer. Em relação ao apoio dado pelo Dr. Rui Rio ao Almirante Gouveia e Melo, naturalmente está na sua prerrogativa. As candidaturas presidenciais são eminentemente ações de vontade pessoal e a partir daí também o apoio é eminentemente pessoal e não vincula ninguém, sempre. Acha que não fará a moça do PSD ou no apoio a Marcos Mendes? Pronto, eu próprio, enquanto Conselheiro Nacional do PSD, também participei nessa decisão. Houve apenas um voto contra no universo de mais de 100 votantes, o que significa um apoio esmagador, mas isso não retira a legitimidade e o direito
de qualquer militante, dirigente ou quem quer que seja do PSD de apoiar outro candidato. E, portanto, isso é perfeitamente normal, é habitual. Sim, a questão mais interessante é saber que impacto é que possa ter no desfecho das eleições presidenciais. Bom, ver, todas as pessoas com visibilidade, naturalmente, têm algum impacto, porque chegam a mais gente do ponto de vista da sua opinião. O Dr. Rui Rio, na sua opinião, há de chegar a muito mais gente do que eu. É natural que assim seja, porque ele tem muito mais impacto e visibilidade. Nuno Matias, vamos passar então ao Ivan Gonçalves para ter também agora, aqui... a intimidade dele de apoiar Gouveia Mel como a minha de apoiar Marcos Mendes, por exemplo. Ivan Gonçalves, para um pouco menos de 3 minutos, também a sua apreciação sobre a candidatura de António José Seguro, que diz que o PS pode ter todo o tempo do mundo para decidir, se acha que é essa que deve ser a posição do partido, e quanto ao facto de um mandatário de Gouveia e Melo ser Rui Rio, que leitura é que faz também? Eu começo pela segunda questão porque, enfim, acho que o Almirante Gouveia e Melo tem apoio dos vários partidos, o Rui Rio tem a personalidade que tem, também tem os rancores que tem, e acho que este apoio até se enquadra mais nessa lógica do que propriamente em qualquer outra que possamos tentar discernir. Portanto, enfim, mas é como dizia o Nuno Matias, estas eleições são eminentemente pessoais e cada um tomará as suas opções. Relativamente à questão de António José Seguro ser candidato, eu quero dizer uma coisa, que é de facto a minha opinião. Eu nunca, nas disputas internas do Partido Socialista, eu já era militante, não apoiei António José Seguro nem contra Francisco Assis, nem contra António Costa, porque naquele momento foram as decisões que me pareceram mais acertadas. Agora, eu não alinho minimamente também em alguma tentativa que camaradas meus fazem de desqualificação total de António José Seguro, como se o António José Seguro, que foi secretário-geral do Partido Socialista, não pudesse desempenhar mais nenhum cargo na vida política. Não vejo as coisas dessa forma. Acho que eu próprio estou em reflexão, quero perceber quem é que são os putativos candidatos que o Partido Socialista vai apresentar. Tendo a achar que se calhar o partido podia ter feito um esforço adicional no sentido de que só existisse um candidato da área política do Partido Socialista, porque a lógica também de deixar todos avançarem e depois escolher um, enfim, face ao cenário fragmentado que temos, pode ser perniciosa, pode diminuir as possibilidades do Partido Socialista ter um candidato na segunda volta. Agora, acho que António José Seguro tem toda a legitimidade, foi o secretário-geral do Partido Socialista, tem uma vida política reconhecida e, portanto, tem obviamente toda a legitimidade para ter a ambição de ser Presidente da República, de ser candidato, como têm outros camaradas meus, ou não camaradas, mas pessoas que se reconheçam num pensamento de esquerda, de centro-esquerda, e que procurem federar as diferentes visões que existem nesse campo político. E, portanto, vejo com naturalidade que António José Seguro avance, já não vejo com tanta naturalidade alguma narrativa que muitas vezes vejo de todos menos António José Seguro, mas isso é um problema mais de... Enfim, que vejo entre socialistas e que não gosto. Pronto, que tenho que dizer isto porque não acho que seja bom. E com isto chegamos aqui ao final do programa. Não sei se alguém ainda quer fazer algum comentário muito breve, temos 1 minuto e meio, presumo que não. E então chegamos ao final da edição de hoje da Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Como disse, temos também alguns desenvolvimentos no campo das autárquicas, designadamente com candidatos que já foram anunciados, até pelo lado do PSD, a Almada, com o antigo Presidente da Câmara de Mafra, e também com o candidato a Grândola e ao Montijo, e também novidades noutros partidos. Fazemos a atualização desse tema no próximo programa, que vai para o ar no sábado às 11 da manhã. A Política Local repete também no domingo à 1 da tarde e fica disponível nas plataformas de podcast. Desejo então um bom final de semana a todos e uma boa semana também. Despeço-me dos ouvintes. Voltamos de hoje a 8 dias. Cumprimentos a todos.